Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que for ver esse vídeo. Mais uma vez reunidos para falar de Evangelho, para falar de Jesus segundo a doutrina espírita. E antes de tudo, começamos com as nossas preces, rogando paz, equilíbrio, fé, fortalecimento para a semana que se inicia, seja de muita luz, de muito conhecimento, de muito aprendizado, que possamos seguir praticando o que o Evangelho nos ensina, segundo a vontade do nosso Pai. Graças a Deus. E o nosso livro de hoje, o nosso estudo de hoje, é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo número 137 chama-se Atendamos ao Bem. Começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, que diz assim: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. São palavras de Jesus. Então, no Evangelho, Jesus já começa dizendo que, e a gente sabe disso, que Deus, Jesus, não precisam dos nossos favores, do nosso trabalho. Tudo que a gente faz para crescer, para melhorar, para servir ao Evangelho, nós fazemos mais em benefício a nós mesmos. Mas como é que Ele quer, como é que Deus e Jesus querem que nós pratiquemos o Evangelho? Com os nossos irmãos. Porque eles não precisam do nosso auxílio, mas pelo contrário, nós é que precisamos deles. A gente prova que entendeu os ensinamentos deles se a gente praticar com aqueles irmãos que ele chama de mais pequeninos, ou seja, aqueles irmãos que estão em mais dificuldades do que nós. E Emmanuel, como sempre, vai explicar para a gente. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Então, não apenas com as nossas palavras. A gente lê o Evangelho, a gente vê muito hoje as pessoas compartilhando frases de motivação. A gente mesmo faz isso muitas vezes, passa uma frase de motivação, de fé, de equilíbrio, enfim, palavras de Jesus, mas a gente mesmo não entende e não pratica o que está fazendo, o que está falando. E ele diz, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Também a gente fala, eu acredito em Deus. Na primeira dificuldade a gente já deixou de acreditar. A gente tem as nossas dificuldades e toda vez que aperta um pouquinho mais, a gente fala, poxa, onde está Deus que não me enxerga? Cadê Jesus que não me ajuda? E ele está lá ajudando. A gente é que não está prestando atenção na resposta que está recebendo. Muitas vezes as nossas dificuldades são para fortalecer o nosso propósito de melhorar. Não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. A gente vê muito isso. E a gente sempre tem que se colocar na posição daquele que pode praticar essas ações, porque em geral a gente aplica para os outros, fala, tá vendo, olha, aquela pessoa tem poder e ela abusa, será que a gente também não abusaria? Será que a gente já não abusa no pouco acesso que a gente tem, às vezes com uma pessoa que trabalha conosco, às vezes dentro de casa, quantos tiranos domésticos a gente não conhece? Então, a prática do Evangelho, das lições de Jesus, tem que ser em todos os momentos. Principalmente quando a gente tem essas provas mais difíceis, que é de poder, de riqueza, porque sendo pobre ou não tendo muito acesso ao comando, ao poder, às vezes a gente até consegue ser mais humilde, porque a gente tem mais medo do que fé. Precisamos pensar nisso. Não só pelas afirmações da fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. A gente grita as verdades do Evangelho, mas a gente não pratica o que eles estão pedindo. E ele diz, não nos esqueçamos do fazer, muito mais importante do que dizer que acreditamos, do que falar palavras bonitas, nós precisamos praticar o que a gente aprendeu. Tentar colocar em prática, ainda que de um pouquinho de cada vez, mas a gente precisa ter essa verdade dentro de nós, entender como uma verdade nossa. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu, porque todo o Evangelho está contido no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente entender essas duas frases que contêm sabedoria infinita,
nós já vamos conseguir praticar o bem, porque não depende de a gente ficar procurando aquela palavrinha, aquele item, aquela frasezinha que diz alguma coisa que muitas vezes a gente usa mais para alfinetar os outros, para provocar os outros, do que porque entendemos e praticamos isso. Então, o evangelho se contém no servir ao próximo. Basicamente isso. Como servir ao próximo? Aí a gente vai aprendendo. Também não é dando todas as facilidades, porque a gente sabe que se dermos todas as facilidades para os nossos filhos, eles também não vão aprender a caminhar sozinhos, e independência é muito importante. Ele continua: em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então o evangelho está contido na boa vontade humana. A bondade vem de Deus. A execução dessa vontade depende de nós. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que se calejassem nos joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades externas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Então, a gente não precisa machucar o nosso corpo, nós não precisamos desse sofrimento físico para provar que temos fé em Deus. Claro que muitas pessoas se sacrificam ao ponto de perder a saúde física para praticar o evangelho. A gente tem muitos exemplos de religiosos que se preocupam tanto em ajudar que esquecem da própria saúde. Eles precisam cuidar da saúde para que tenham uma vida longa e possam passar adiante todo o bem que eles conhecem pelo maior prazo de tempo possível. Mas é compreensível aquelas pessoas que se sacrificam, perdendo às vezes até a própria saúde, em benefício do outro. Mas a gente simplesmente se colocar em penitência, em jejuns, sei lá, qualquer coisa assim, que sacrifique apenas o nosso corpo, isso não tem validade para Deus. Deus não precisa que a gente sacrifique o corpo para provar alguma coisa, a menos que isso tenha o resultado para benefício de alguém. Ele também não diz da gente ficar especulando todas as verdades, querendo saber todos os mistérios da natureza de Deus e passar o tempo comentando. Na verdade, a gente vive em fofoca, é só a gente entrar nas redes sociais que tem aí milhões de pessoas falando de fim de mundo, de renovação, de não sei o quê, e preocupados mais em divulgar uma história que lhe dê algumas curtidas, alguns likes, enfim, as pessoas que se interessem pelo que elas estão falando para ganhar seguidores, do que necessariamente porque estão entendendo o que está acontecendo. Sim, o nosso mundo está em transformação, mas ele está em transformação desde que a gente iniciou a nossa caminhada na Terra. Então as mudanças virão e a nossa parte é fazer o que for melhor para que aquelas pessoas ao nosso redor, a gente não vai conseguir salvar o mundo sozinhos, mas que pelo menos para aquelas pessoas ao nosso redor nós estejamos fazendo a diferença para que elas também cresçam, assim como tem pessoas que estão preocupadas conosco para que o nosso crescimento seja efetivo. Então ele diz: Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Palavras de Emmanuel. Então, o nosso trabalho é muito mais simples do que a gente gostaria e muito mais difícil do que a gente consegue fazer, porque enxergar no nosso próximo, naquela pessoa que muitas vezes nos dá trabalho, naquelas pessoas que estão mais necessitadas, é muito mais difícil exercer a caridade com essas pessoas, dentro das nossas próprias casas principalmente, porque ali eles conhecem a gente, conhecem os nossos defeitos, sabem do nosso potencial e muitas vezes não querem o nosso auxílio, talvez porque muitas vezes a gente não tenha 100% de razão. Então, praticar o evangelho com os pequeninos significa fazer o melhor que pudermos para aqueles que estão precisando da nossa ajuda, sejam eles quais forem. Então,
Vamos praticar o Evangelho, fazer o bem e deixar as palavras vazias, o que a gente não consegue entender, para que no momento que a gente tiver a capacidade para isso. Evangelho é ação. A boa nova é espalhar conhecimento e, sobretudo, através da prática dos nossos exemplos. Então, que Jesus nos abençoe nesse propósito. A gente não precisa pensar em fazer coisas maravilhosas, a gente precisa fazer as coisas conforme a nossa capacidade, aprendendo e praticando. Muita paz. E a gente pode começar isso oferecendo um pouquinho do nosso pensamento, porque vibração é pensamento de luz. Toda a vibração que a gente faz em prol daquele que está em dificuldade, em situações complicadas, até para a harmonização do nosso lar, para isso servem as nossas vibrações, é emitir pensamentos de amor, de paz e de luz para aqueles que caminham junto conosco. Então aí cada um a seu turno, feche seus olhos e comece a pensar naquelas pessoas que precisam do nosso auxílio, do nosso pensamento elevado, para que possa haver paz, saúde, equilíbrio em cada lar e em cada coração. A gente pede por aqueles que estão doentes e a gente lembra quem são os nossos queridos doentes aí, mas fazemos também uma vibração por doentes desconhecidos, aquelas pessoas que estão nos hospitais, sofrendo com a dor, com o abandono, fazendo as nossas vibrações por as pessoas que estão nas ruas, que se perderam nos vícios, por aqueles que se perderam na violência e se encontram nos presídios, por aqueles que se perderam na caminhada, por todos aqueles que precisam de uma vibração de saúde, de amor e de paz, pedindo que as equipes médicas do plano espiritual possam socorrê-las na medida das suas necessidades. Fazemos vibrações de muita luz pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, por aqueles que convivem mais próximos de nós, mas principalmente por aqueles que temos dificuldade de compreensão. E assim deixamos uma vibração de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, para que o plano espiritual possa usar onde for mais necessário, fazendo uma vibração por nós mesmos para que possamos seguir esses ensinamentos do Evangelho e praticar o pouquinho que for todo dia, para que ele prospere dentro de nós e daqueles que estão ao nosso redor. Muita paz. E encerramos agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, por nos dar a oportunidade de conhecer o Evangelho, pedindo fortalecimento, paz, equilíbrio, muito amor, para que através das nossas palavras e sobretudo dos nossos exemplos possamos falar em nome de Jesus. Que cada lar e cada coração recebam os nossos melhores pensamentos de amor. Graças a Deus.